Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. E eu quero falar hoje com você sobre grupos. Eu não sei se você viu o vídeo anterior, mas eu estou começando um teste com um formato novo, que é um teste assim, lado a lado, para a gente poder ver ali um mapa mental. O mapa mental ele é uma técnica de estudo, mas eu resolvi utilizar ele aqui para a gente poder ir guiando. E até eu acho que fica bacana que você vai poder anotar, se quiser, fazer algo parecido. Se você não conhece essa técnica, me manda aqui embaixo se você quiser que eu fale um pouquinho mais, tá ok? Então, hoje vamos falar sobre assertividade em grupo. Porque é uma coisa que eu tenho conversado, acho que esse mês de março eu dediquei bastante a entender a questão de grupos, a colocar aqui um pouquinho do que eu sei sobre grupos, então, para falar aqui hoje sobre assertividade em grupo, é um comentário que eu já comecei lá no vídeo anterior sobre como é que você vai lidar com o grupo, como é que você vai colocar as suas questões dentro desse grupo e vamos rodar a vinheta aí para poder entender. Primeiro ponto para a gente pensar. Assertividade é a definição, né? Por que o que é ser assertivo? Se você jogar aí no Google, vai sair um textão bem grandão e ele me deixou com algumas partes a desejar. Então eu coloquei aqui só um pedacinho para vocês, que foi a parte que eu concordei, que é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimentos. E por que isso é importante? Essa também pode ser uma característica de liderança, quando você realmente conseguir trazer a sua opinião sem você necessariamente agredir outra pessoa, você vai perceber que as suas relações vão começar a melhorar. Porque se trata do seu sentimento com o sentimento do outro, né? Nada mais justo do que ninguém sair magoado. E o segundo ponto é, por que é uma habilidade que é necessária ser treinada? Vamos lá. Primeiro que a gente vai entender o nosso sentimento. Então, antes de eu poder ser assertivo, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar se eu estou identificando de fato o que eu estou sentindo. É ciúmes? É medo? É coragem? É raiva? O que é esse sentimento? Quando eu conseguir nomear esse sentimento que está aqui dentro de incômodo ou de felicidade, mas geralmente a assertividade ela vem num momento de alguma dificuldade, né? Quando a gente quer realmente pontuar para o outro algo que ele não fez, pode ser tanto dentro de um grupo de trabalho, por exemplo, quando um chefe delegou alguma atividade e ela não foi bem feita, ou quando você precisava que o seu parceiro entendesse que aquela situação é muito importante para você, que apresentasse os seus pais para ele, ou apresentar ele para seus amigos, coisas assim, né? Então a gente precisa dizer para essa outra pessoa o que eu estou sentindo, sem trazer um conflito junto com esse sentimento. Porque se você não está entendendo nem o que você sente, como que você vai falar isso sem magoar o outro? Então, por isso que é uma necessidade de ser treinada. Quando você começa a exercitar essa habilidade, a gente vai conseguir trazer isso para outros campos da vida. E principalmente nos lugares que a gente mais ganha são as relações familiares, interpessoais no geral, são todas, e também na questão de trabalho, tá ok? Quando a gente aprende a colocar, de fato, de uma maneira onde o outro não se sinta agredido, a gente consegue ir mais longe. O segundo ponto que eu queria colocar ali ainda é ouvir o outro do mesmo modo. O que eu quis dizer com isso? Quando eu entendo o meu sentimento, falo para essa outra pessoa o que eu estou sentindo, eu me torno também bem disposta a ouvir o que ela está sentindo. Então, quando você começa a ser assertivo, você também passa a querer a assertividade dessa outra pessoa. E às vezes até essa troca, essa fala vai ser muito bacana porque você vai guiando, ou então você vai sendo guiado para que essa relação comece a ser um pouquinho mais verdadeira e mais autêntica no sentido de colocar realmente o que você sente. Então isso é um ponto muito bacana, é um benefício que você vai ganhar se você começar a treinar a sua habilidade da assertividade. E um terceiro ponto aqui é sem cobrar e sem agredir. Porque você já viveu algum tipo de relação onde acaba que qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de telefonema, você se sente cobrado, isso começa a ficar
bastante difícil numa relação, né? Seja tanto de trabalho quanto uma relação amorosa, por exemplo, esse é o lugar mais complicado de se sair, porque às vezes a pessoa não está mais te cobrando, mas a sensação do outro ainda é essa, porque se torna um comportamento, um hábito que você já fica com um certo receio, um pré-conceito, entende? Então, realmente, quando a gente começa a ser mais assertivo, o outro não vai se sentir cobrado e também não vai se sentir agredido. É claro que a assertividade ela tem que andar muito ali junto com o respeito. Eu não preciso concordar com as opiniões de todo mundo, porém eu preciso entender que eu tenho um respeito por trás disso ou na frente disso tudo, né? Porque de fato você vai poder trazer o seu ponto de vista e ter um equilíbrio, porque a gente precisa começar a observar que a minha experiência de vida é diferente da experiência de vida do outro. Então, quando a gente coloca a assertividade em primeiro lugar e respeito também, isso vai se tornar uma ferramenta riquíssima dentro de um grupo e vai facilitar a sua convivência com ele também. Então, você já se perguntou como é que tem funcionado a sua fala dentro deste grupo? Como é que tá aí? Você está sendo assertivo? Consegue falar sem agredir? Porque muitas vezes quando o mal-estar se instala depois da sua fala ou da fala de alguma outra pessoa, é porque geralmente ela não foi assertiva. E a assertividade ela tem que vir para ajudar o grupo e não é uma coisa que vai piorar. A gente pode apontar e só vai ser uma coisa ruim quando realmente não se tem. E ainda queria colocar aqui então o nosso terceiro e último ponto, que foi um vídeo anterior que eu conversei com vocês sobre a questão de uma fala, que eu estava escutando as outras pessoas, eu estava presenciando duas pessoas falando se deveriam pintar a parede ou não sei se você sabe, mas eu coloquei lá no vídeo anterior, posso deixar aqui embaixo para vocês, mas o assunto era que uma pessoa queria pintar uma parede, a outra pessoa não queria pintar a parede, por questões econômicas, enquanto essa queria pintar a parede por questões estéticas. Então, quando a gente começa a conversar assertivamente do que é importante para essa pessoa e para essa pessoa, a gente começa a tentar achar um ponto de equilíbrio para que a tomada de decisão seja melhor para as duas partes, entende? Então, a tomada de decisão ela passa a ter critérios. E quando eu consigo dizer de maneira assertiva o porquê é importante esteticamente, porquê que é importante economicamente, porquê que é importante naquele momento e não postergar, a gente começa a colocar de maneira mais assertiva as nossas prioridades, os nossos critérios. E isso vai ajudar a você, indivíduo, e vai ajudar o grupo a conseguir caminhar para um outro lugar. Tá ok? Bom, esse era o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês estão gostando desse formato, me fala. E também aproveita e deixa o seu like. E além disso, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve lá no meu grupo do Instagram. Eu pretendo começar a retomar as nossas atividades, tá bom? Muito obrigada por hoje. Me conta se está fazendo sentido para você. Se você tiver vergonha, pode mandar um direct, não tem problema nenhum. Tá ok? Beijão, tchau, tchau.